Hoje vamos falar sobre um assunto desagradável que é mais imposto para nós investidores. Muita gente está perdida com as novas regras de tributação sobre investimentos e aqui nesse vídeo eu vou te mostrar o que muda na prática caso essas mudanças sejam de fato aprovadas. Lembrando, minha gente, que isso aqui ainda é uma proposta, né? Foi sugerido isso pelo governo, mas ainda vai passar pelo Congresso. Ou seja, essas medidas, esses novos impostos ainda não estão em vigor. Se forem aprovadas, vão começar a valer a partir de janeiro de 2026. Para a gente entender os impactos disso no nosso bolso, a gente precisa saber como é hoje e como vai passar a ser caso isso tudo seja aprovado. Bom, LCI, LCA, CRI, CRA são rendimentos hoje, né? São investimentos que têm os rendimentos isentos. Então, o que você colocar lá, o que render para você, você não paga nada de imposto. Mas depois dessa mudança, caso isso seja aprovado, todo mundo vai passar a pagar 5% sobre os rendimentos diretamente na fonte. Ou seja, quando a gente for resgatar esses investimentos aqui, já é cobrado o imposto diretamente na fonte, assim como acontece nos CDBs. E aqui tem uma observação importante que os investimentos, né, as LCIs, LCAs, CRIs e CRAs que já foram lançados, né, que você já comprou, esses que já existem vão continuar isentos, mas a partir de janeiro de 2026, todas as LCIs, LCAs, CRIs, CRAs vão passar a ter esse imposto aqui no rendimento. Tesouro Direto, CDB e caixinhas do Nubank, como é que funciona hoje, né? Hoje funciona a tributação de acordo com a tabela regressiva de imposto de renda, essa tabela aqui. Então, quanto mais tempo a gente passa com o investimento, menos imposto a gente paga, ó. Se a gente resgatar o investimento antes de 180 dias, antes de 6 meses, a gente paga essa alíquota aqui de imposto sobre o lucro. E se a gente resgatar o investimento só acima de 2 anos, a gente pagaria a alíquota mínima ali de 15%. Agora, não vai ser mais assim, vai ser uma alíquota única de 17,5%. Então, tanto faz se você sacar o seu investimento daqui a um mês, daqui a 2 meses, daqui a 15 anos, daqui a 40 anos, vamos pagar essa alíquota única de 17,5%. Agora vamos para a parte aqui de ações. Uma coisa importante vai mudar, que é a tributação do juros sobre capital próprio. As empresas, elas distribuem rendimentos de duas formas, né? Dividendos, que é isento e vai continuar sendo, e juros sobre capital próprio. Juros sobre capital próprio, a gente já paga 15% diretamente na fonte, então o que chega na nossa conta já é líquido. Só que depois dessa mudança, a gente vai passar a pagar 20% e não mais 15%. ETFs brasileiros, criptomoedas e fundos de investimentos. Atualmente, se a gente vender qualquer um desses aqui com lucro, a gente precisa pagar 15% de imposto sobre o lucro. Depois, né, caso isso seja aprovado, a gente vai passar a pagar 17,5%. Pegando aqui apenas essa parte de criptomoedas, existe uma isenção, né? Se você utilizar uma corretora considerada nacional, como é o caso da Coinbase, você pode vender dentro do mês até R$35 mil com lucro, que você fica isento de pagar imposto, mas depois disso, depois dessa reforma, você vai pagar 17,5%, mesmo que tenha vendido abaixo de R$35 mil dentro do mês. Fundos imobiliários e fiagros. Atualmente, os rendimentos dos fundos imobiliários são isentos de imposto de renda, mas caso essa medida seja aprovada, a gente vai pagar de imposto 5% em cima dos nossos rendimentos. E isso vai acontecer direto na fonte, o seu rendimento já vai cair, o líquido para você utilizar. Os 5% já vão ficar ali diretamente retidos na fonte. De início, você pode pensar que é pouco, né? Apenas 5%, só que se você recebe R$1.000 de dividendos hoje, você vai passar a receber apenas R$950. Se você pensar num único mês, pode ser que seja pouco, né? R$50, mas pensa aí, daqui a um ano, daqui a 2 anos, quanto o governo não vai ter tirado do seu bolso, né? Ainda que em fundos imobiliários também temos uma outra mudança em relação à venda, né? Ganho de capital, quando você vende suas cotas e tem lucro. Atualmente a gente paga 20% de imposto sobre o lucro, depois a gente vai passar a pagar essa alíquota única aqui de 17,5% sobre o lucro na venda de fundos imobiliários. Pelo menos uma coisa boa aqui, né? A gente pagava 20%, agora a gente vai pagar 17,5% aqui no ganho de capital. Mas eu concordo demais com uma frase que diz o seguinte, eu não sei quem foi que disse, mas diz o seguinte: não há nada que o governo possa lhe dar que não tenha tirado de você antes. Ele tributou tudo isso e tirou aqui um pouquinho do ganho de capital em fundos imobiliários para poder a gente ter um alívio e no final das contas
agradecer. É bom lembrar mais uma vez, pessoal, que isso tudo aqui são propostas, tá? O Congresso ainda vai precisar aprovar. Caso isso tudo seja aprovado, começará a valer em janeiro de 2026. Também tivemos uma mudança ali no IOF, né? Essa já aconteceu, mas é bom deixar tudo claro aqui para vocês, até mesmo em investimentos lá no exterior. O IOF é um imposto que a gente paga sobre o câmbio. Então, quando você manda reais lá para fora e faz o câmbio para dólar, existe esse imposto chamado IOF. Antes, há alguns meses, esse imposto aqui era apenas 0,38%. Depois, eles mudaram lá em apenas uma canetada, já passou a valer, ficou 3,5%. O auê foi tão grande, causou um alvoroço nos mercados, todo mundo reclamando, todo mundo xingando, todo mundo criticando. E aí o governo voltou atrás. Por que voltou atrás, entre aspas? Porque eles disseram isso, né? Que voltaram atrás, mas ao invés de o IOF continuar ali 0,38 como era antes, passou a ser 1,1%. Então eles não voltaram atrás. Isso aqui subiu quase 3 vezes, porque antes era 0,38, agora tá 1,1. Ninguém tá batendo mais nisso porque falaram que voltaram atrás, que tá tudo igual, só que não tá tudo igual. Se você abrir aí sua conta da Avenue, da Nomad e for tentar fazer um câmbio, vocês vão ver que a taxa ali do IOF vai estar cobrando ali 1,1 e não 0,38 como era antes. Eu tô recebendo muitas perguntas do tipo, mas e agora? Será que ainda vale a pena investir no exterior? E a resposta é uma só, com certeza ainda tá valendo a pena investir no exterior, porque não tem nada tão ruim que não possa ficar pior. O IOF eles podem aumentar até para 25% em apenas uma canetada, sem precisar passar por nada, por nenhuma aprovação. Então o governo vai lá, eu quero aumentar para 25%, pronto, ele consegue. A partir do outro dia, o IOF já vai estar ali 25%. E aí, o que é que você estava fazendo antes? Estava mandando um dinheirinho lá para fora para montar um patrimônio em dólar, porque se chegar aqui a 25%, aí sim, isso aqui vai estar alto demais, talvez não vai valer mais a pena você mandar dinheiro para fora. O meu conselho para você, né, o que eu faço, o que eu dou de conselho para vocês é que sempre que tiver uma oportunidade, sempre que o dólar cair um pouquinho, manda um dinheirinho, segue a estratégia, manda uma parte do seu patrimônio para fora do país, que é para você não ser pego de surpresa lá na frente. A verdade, minha gente, é que o governo tá faminto por dinheiro, tá gastando muito mais do que arrecada há muitos e muitos anos e não se preocupam nem um pouco em arrumar a casa, cortar os gastos deles, né, cortar os privilégios ali. O que ele tá preocupado é em tirar do trabalhador, em tirar dos investidores, de quem poupa para o futuro, dos aposentados. Tudo que nós aprendemos de finanças vale para o governo também. Você não pode jamais gastar mais do que você ganha. Se você ganha 5 mil reais, você tem que dar um jeito de viver com aquilo ali, senão você vai se apertar. Mas olha aqui o que o governo faz, né? As estatais. Correios tem prejuízo de 1,7 bilhão no primeiro trimestre de 2025. Essa notícia saiu aqui, ó, dia 2 de junho. E no dia 1 de junho saiu outra notícia que os Correios planejam contratar carros de luxo para a diretoria. Se os Correios só têm prejuízos atrás de prejuízos, será que não valeria a pena eles cortar esses gastos aqui luxuosos? Talvez não, né? Porque sempre cai pra gente pagar a conta. Mas enfim, esse vídeo aqui foi só para informar você do que está acontecendo. Até o momento nada mudou e mesmo que essas coisas aqui sejam aprovadas, você não deve parar de pensar no seu futuro, você não deve parar de poupar para investir para o seu futuro. Acho que desde que eu comecei a falar sobre investimento aqui no YouTube, eu falo para vocês, tanto aqui quanto no meu treinamento também, que uma hora ou outra os dividendos de ações serão taxados, os dividendos de fundos imobiliários também serão taxados, a gente só não sabe quando. Mas isso é uma coisa certa para acontecer, então você não vai deixar de pensar no seu futuro por conta disso. Claro que se a alíquota do imposto for muito alta e tal, vale a pena a gente reformular a carteira, às vezes deixar de investir num determinado tipo de investimento, realocar o dinheiro para outra parte que faz mais sentido, só que no momento nada mudou. Se mudar, eu volto aqui com a atualização e também dizendo o que eu vou fazer com o meu dinheiro, se eu vou tirar o meu dinheiro de uma determinada classe ou não. Beleza, pessoal? Vou deixar o link aqui na descrição da lista de espera do meu treinamento completo de finanças e investimento. Lá eu reuni passo a passo, do zero, tudo que eu aprendi nesses últimos 5 anos, como é que eu faço para escolher as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, os melhores investimentos no geral. E convido para fazer parte da 12ª turma desse treinamento que eu vou abrir em julho. Então, um beijo para você e até o próximo vídeo.